maquinários que não funcionam direito, né? Então, Aquela bateria muito rápida. Crianças assim, tá frio, mas gente, mas como o movimento está dando calor, na verdade. Bem, só para lembrar, coisas que a gente inclusive já deu uma trabalhada, mas vale a pena dar uma enfatizada. Na verdade, a lição, o que a gente precisa retomar é em relação aos modelos produtivos. Não é algo complicado. Imagina a fábrica do século XVIII, Revolução Industrial, tudo aquilo que a gente inclusive já viu. Não é nenhuma novidade para vocês. Ela bem insalubre, ela ainda passando por um processo de mecanização, saindo do modelo humano-fatureiro para o modelo mecano-fatureiro. E aí tem uma coisa bem interessante que passa ali, no final do século XVIII, a gente tem uma série de reformas ocorrendo, principalmente nas cidades, cidades se tornando muito populosa, muito insalubre também. Depois as leis sanitárias. Tem até uma curiosidade que vocês depois quiserem pesquisar, em 1858, depois inclusive da implementação de leis sanitárias, as leis sanitárias em Londres começaram a foi implementada no caso em 1820, entre 1815 e 1820, ou seja, já naquele processo de entrada para a segunda Revolução Industrial, mas o evento do ano de 1858, ele foi marcado, o nome é bem estranho, tá? Mas assim, foi marcado como o Grande Fedor. Se você pesquisar, vocês vão perceber. É porque foi quando a Europa foi marcada por uma temperatura elevadíssima. Deixa eu pensar. Tirar a blusa e deixei fora, né? Aí o que acontece? Foi marcada por um calor imenso. Você viu que a gente está com friozinho agora, né? Mas na época foi um calor tão intenso, que as temperaturas bateram recordes e foram superadas agora recentemente, tudo bem? Mas para a época foi um calor muito intenso e seguido. Então assim, principalmente num dos dias, no meio do ano, foi a partir de junho, né? Mas num dos dias foi quando as pessoas começaram até a passar mal. Tenta imaginar que o cheiro, por exemplo, que todos os dejetos iam para os rios, dejetos humanos, no caso, cocô e xixi mesmo, né? Além do que ia da pia, tudo ia para o rio. Além de dejetos industriais. Então, uma grande quantidade de dejetos industriais são despejados onde? No rio. E o rio também era área de captação de água para o abastecimento das pessoas, ou seja, para cozinhar, para beber e tudo mais. A insalubridade ela era muito alta, a taxa de mortalidade era elevadíssima. Mas nesse dia, quando deu um calor absurdo, o que aconteceu? Cara, imagina aquela taxa de evaporação do rio com alta taxa de dejetos. Cara, aquele cheiro foi tão forte, pessoas desmaiando nas ruas pelo cheiro tão forte. Aí pessoas passaram a ser contratadas, encarregadas para promover uma espécie de coleta e despejo dos dejetos de maneira mais adequada, o que fortaleceu justamente a implementação de leis sanitárias mais eficazes. Leis sanitárias como? Coleta do esgoto, não necessariamente o tratamento dele, mas a coleta, para que ele não fique a céu aberto nas ruas, e também o que mais? Fornecimento de água, e necessariamente, muitas vezes, em muitas localidades, nem sempre uma água potável. Mas é só uma mera curiosidade. Ou seja, a gente vê que o modelo industrial ele fez com que a cidade crescesse de maneira muito rápida, muito acentuada. E aí gera um problema, porque daí você precisa também, junto com o crescimento urbano, você precisa atender essa população com serviços, ou seja, uma infraestrutura adequada. Hoje nós temos, a nossa cidade, por exemplo, é referência. Quantas vezes que a gente já ouviu falar aqui que a nossa cidade é referência em relação à moradia, qualidade de vida, e isso engloba também, ou coloca dentro dela também, o saneamento básico. Coleta do lixo de maneira adequada, a coleta seletiva do lixo também, esgoto tratado, água tratada. Então, nós não temos localidades em Cascavel que não tenham acesso à água tratada, ou que não tenham acesso ao esgoto, ou coleta do esgoto. Então, é legal para você observar que isso funciona. Mas, para a gente mais objetivamente do que a gente precisa trabalhar para dar tempo da gente ver tudo isso, modelos produtivos, a partir do final do século XIX já começa a se desenhar, mas eles aparecem de fato no início do século XX. Nós temos o Taylorismo proposto por Frederick Winslow Taylor, ali. Ele propunha justamente uma ideia dentro das fábricas em ter um controle muito mais rígido em relação à produção. Vocês são minhas operárias, né? Então eu vou promover um controle sobre vocês. Não é só um controle do tipo, eu estou de olho, é um controle do tipo criando regras, normas, uma organização para que você produza e eu tenha esse controle sobre vocês. Por exemplo, controle do tempo de produção, eu passo a cronometrar a produção,
sabendo quanto que você produz, por exemplo, por minuto, por hora, e projetando assim, uma quantidade ao final de uma jornada diária. Eu consigo projetar isso. Separação do trabalho manual do trabalho intelectual, ou seja, vocês são operários, vocês fazem o trabalho manual. Eu sou engenheiro de produção, eu faço trabalho intelectual. Eu projeto. Hoje você, Vitória, você está bem assim, né? Ou seja, ainda que você jovem, vai ter dor das. Né? Então, agora imagine, por exemplo, se você numa longa jornada de trabalho, você não está meio torta, ou numa posição que, ao final da jornada, você já não produz no mesmo ritmo do começo. Então, o engenheiro também é responsável por coordenar. Nossa! Por coordenar a forma como o trabalhador se postulava no trabalho. Então, ele tem uma longa jornada também, certo? Aí o que acontece? Para resumir, então era trabalho do engenheiro organizar a forma que o trabalhador se portaria dentro da fábrica também para evitar um desgaste mais precoce justamente desse trabalhador. Movimento repetitivo, então como o movimento era repetitivo, ele não precisava dar criatividade do trabalhador. Era um trabalho que você era repetido frequentemente. Então você meio que faz ele mecanicamente, ou como a gente fala, quase que instintivamente. Né? Baixos salários, aqui é uma forma de você buscar maiores lucros. Você reduz, na planta produtiva, você reduz os custos de produção. No caso, salários, você reduz custos, por exemplo, como matéria-prima, energia, transporte, enfim, uma série de custos que ao diminuir, você tem um aumento justamente dos lucros, porque o preço de venda permanece o mesmo ou até aumentando. Além disso, justamente, racionalizar o trabalho, tornar o trabalho muito mais racional, ou seja, eu vou fazer com que o trabalhador faça ou execute uma função de uma maneira muito mais eficaz, tornando justamente, dando um resultado mais elevado. E premiando os mais produtivos. Cara, até hoje você vai encontrar, por exemplo, nas lojas, por exemplo, do McDonald's, vocês vão com frequência, não é? Você não tem uma foto, às vezes, da funcionária, não é isso? Aquilo é uma forma, aquilo hoje é uma forma de você premiar o trabalhador que teve um desempenho melhor. Pô, eu tenho que te dar pelo menos um crédito que você foi o cara, né, nesse mês. Então você é um funcionário do mês, certo? Agora, o cara eu confesso que nesse caso eu desconheço. Eu fui pesquisar e não consegui achar uma resposta para isso, tá? Prometo que até posso pesquisar isso também. Mas eu não sei se tem uma remuneração a mais para esse mais produtivo. Mas muitas instituições, muitas vezes têm uma remuneração, às vezes um bônus, alguma coisa assim, né? Por desempenho, né? Eu acredito, até a nossa própria instituição aqui é legal, que você tem uma avaliação constante do professor do trabalho. E é legal que você recebe uma bonificação que você cumpriu com esse resultado. Um pouquinho, mas já sabemos, tá? Aí você cumpre com essa, você tem uma bonificação, isso o trabalhador teve o trabalho, fez o trabalho de maneira adequada, ele deu um resultado, por que não bonificá-lo? Né? Isso fora do que ele fixo ele já recebe. Mas enfim, seguindo dele, Henry Ford, só para a gente poder terminar, então, Henry Ford, produção de série, linha de montagem, produção de série quer dizer um produto igual ao outro. Linha de montagem quer dizer que você tem uma esteira produtiva onde cada funcionário é especializado numa única função. Até coloquei para vocês aqui, ó. Não, deixei de colocar, mas enfim, essa especialização que ela já ocorre aqui, né? Onde o trabalhador já é especializado numa única função. Aqui já ocorre, não coloquei no quadro, mas serve de informação também. Não é o meu. Controle de qualidade no final do processo, ou seja, terminado o processo produtivo, havia um controle de qualidade. O produto funciona ou não? Aí a gente verifica se o produto está funcionando ou não. Produzir muito para vender muito, a lógica era produzir demais para vender demais e lucrar demais. Então essa era a principal lógica que a gente poderia colocar. Né? Toyotismo, proposto lá por Taishi Ono, lá na década de 50, nas fábricas da Toyota. A grande ideia dele era justamente o modelo flexível. Não a especialização do trabalhador numa única função, mas em várias funções. Modelo flexível, onde o trabalhador poderia mudar de função dentro da fábrica, inclusive. O operário vai ficar em todas as funções, portanto, por isso ele poderia mudar de função dentro da fábrica. Estoques mínimos, adjust in time. Por que estoques mínimos? Porque era uma adequação do Japão pós-guerra, redução da população, redução da oferta de funcionários, trabalhadores e operários. Portanto, eu precisava justamente reduzir os estoques. Por quê? Eu vou trabalhar agora só por demanda. Por exemplo, estou vendendo muito de um tipo de carro. Toyota a gente está falando, né?
então eu vou fabricar mais dele. Ah, mas ele tem outro carro que não está vendendo mais. Paramos a fabricação. Eu só vou fabricar o que está saindo da fábrica. Eu não vou parar o carro dentro da fábrica, pátios lotados, porque eu não tenho um operário para cuidar disso. Então ela é produzida por demanda. Ou seja, está vendendo muito, produz muito. Está vendendo pouco, produz pouco. E assim por diante. Estoques mínimos, atividades diárias, quer dizer, todos os dias uma verificação da produção, todos os dias uma verificação das tecnologias e todos os dias uma verificação do mercado, o que leva também ao capital sendo produzido no sistema financeiro. Quer dizer que eles não ganham dinheiro só com a venda do carro, eles ganham dinheiro também com a especulação financeira. Eu coloco o meu dinheiro na fábrica, eu faço com que as pessoas comprem parte da minha fábrica, acreditando que minha fábrica vai lucrar muito. E isso deu muito certo também. Não é à toa que a gente está falando aqui a gente está falando aqui do turismo na segunda metade do século XX, né, pós-segunda guerra. E aqui começa um boom justamente nos mercados financeiros no mundo todo. Não, lembrando que já antes disso já ocorria. A crise de 29 prova isso, né? A crise de 29 prova que o mercado financeiro estava num boom. E o volvismo lá, né, a partir principalmente da década de 60, 70, na Suécia, ela especifica justamente que o trabalhador ele era mais participativo, uma grande participação dos sindicatos em duas frentes. Uma auxiliando o trabalhador nas suas exigências, melhor qualidade do trabalho, e do outro também auxiliando até o proprietário da fábrica, onde nós produzimos mais, você paga o melhor salário e dá melhores condições de trabalho. Então isso deu um resultado bem legal. Então você está sendo que é um exemplo de capacidade produtiva também. Por hora, né? Isso, deixa eu dar uma pausada aqui então.